Aleluia! Glória a Deus! Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ninguém pode intentar contra o braço forte do Senhor, amém? Pode sentar, queridos, Deus abençoe grandemente. Vamos continuar adorando o Senhor aqui. Aqueles que não podem estar, estão assistindo de suas casas. Aqueles que depois vão poder assistir esses vídeos, né? E ser abençoados. Eu confesso que eu sou muito abençoado assistindo esses vídeos. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava assistindo ali o vídeo da Porta do Vale, que foi no domingo passado, né? Domingo agora à noite. E assistindo a Porta do Vale, que é o portal da cura. Meu Deus, eu tive que dar um pausar, porque senão ia chegar atrasado aqui, para a Quarta do Poder. Eu estava lá na Porta do Vale, eu estava no portal da cura. Porque vocês pensam assim, mas você não pregou, não foi? Você pregou no domingo mesmo? Sim, mas eu não estava assistindo, é diferente, vocês não imaginam como é diferente, entendeu? É diferente. Quando a gente está assistindo, a gente está recebendo, é outra coisa, é muito tremendo. Aí eu estava lá, eu pausei, se você for olhar aqui, está pausado aqui, para depois eu voltar. A nossa irmã Rita, né, fez um contato comigo, mandou uma mensagem, um áudio, e eu liguei o áudio para ouvir, tem 2 dias isso, e ela chorando copiosamente. E a gente já fica logo preocupado, meu Deus, lá em Israel vai acontecer alguma coisa. E quando ela conseguiu pronunciar, né, ela estava assistindo a ministração da Porta do Peixe, porque ela estava me explicando que não tem como ela assistir os cultos na hora, né, porque lá já é quase madrugada. Então, ela não tem como, os horários são diferentes, ela assiste depois. Então, ela estava na Porta do Peixe, a gente estava na Porta do Vale, ela na Porta do Peixe ainda. E teve uma experiência tremenda com Deus. Ela foi lá na Porta do Peixe, porque ela está em Israel, né? E acabou com a mensagem, com a ministração, e teve uma experiência tremenda. E estava lá chorando, impactada. Então, glória a Deus, né? Que coisa tremenda que a gente vai passando, experimentando. Amém. Graças a Deus. Estamos na Quarta do Poder. E o tema de hoje é o pão dos filhos. Amém? Então, esse é o nosso tema, o pão dos filhos. Tem algum filho de Deus aqui? Amém? Todos os filhos de Deus aqui, que estão assistindo em casa. Então, você vai conhecer hoje, né? Vamos todos nós, eu também junto com vocês, vamos conhecer o pão dos filhos. Vamos ler Marcos, capítulo 7, do 24 ao 30, diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra poderosamente, guarde também nossas mentes, nossos corações, também guarda a mente de todos aqueles que estão vindo para receber a palavra ou vão assistir de casa, para que a mente esteja aberta
e possa fluir a palavra de Deus e o entendimento do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Amados, vamos aprender aqui, estudar algumas verdades, vamos ver algumas verdades sobre o pão dos filhos. O pão dos filhos, tá? O que é o pão dos filhos? O pão dos filhos é um poder sobrenatural que Deus separou para os seus filhos. E esse poder sobrenatural, guardado, separado para os filhos dele, para os filhos de Deus, chama-se pão dos filhos, né? Esse pão dos filhos é esse poder que o nosso Pai Celestial guardou para os seus filhos enquanto estivessem aqui na terra. Então, enquanto aqui na terra, o Senhor deixou esse pão dos filhos. Veja que Jesus, ele é o pão da vida, né? Jesus é o pão da vida, e Jesus, ele na cruz, ele proveu toda a humanidade desse alimento espiritual que é ele mesmo, né? Ele proveu de salvação e ele mesmo se chama de o pão da vida. E Jesus é realmente o pão que desceu dos céus. Isso está lá em João capítulo 6. Jesus nasceu em Belém, que é a casa do pão, tudo representando que ele é um pão, um alimento para a humanidade toda. Então, Jesus é esse pão para toda a humanidade. Mas, para além da salvação, porque esse pão da vida, que é Jesus, que proveu salvação para toda a humanidade lá na cruz, você sabe que nem toda a humanidade está salva. Por quê? Porque nem todos quiseram receber desse pão. Esse pão, ele é suficiente para toda a humanidade, mas ele é apenas eficiente para aqueles que decidem tomar desse pão e comer desse pão. Então, o pão, ele é suficiente para todos, mas vai ser eficiente para alguns, né? Essa é a salvação que o Senhor Jesus proveu. Muito bem, então nós recebemos a salvação e somos filhos de Deus, mas para além da salvação, existe um pão para os filhos. Porque, veja, quando nós vamos à cruz para receber o pão da vida, nós não somos filhos. Nós não somos filhos. Então, a salvação, ela não é para aqueles que já são filhos, mas a salvação é para que nós nos tornemos filhos de Deus. Amém? Porque é uma confusão que as pessoas fazem entre filho de Deus e criação de Deus, criaturas de Deus. Então, o Senhor criou várias criaturas, entre elas os seres humanos, né? E ele tem um filho, o Filho unigênito de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Pronto aí. Agora, quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí nós nos tornamos filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então, o pão da vida na cruz, que é a salvação para toda a humanidade, não é para os filhos, mas é para aqueles que desejam se tornar filhos. Recebemos a salvação, nos tornamos filhos. Uma vez filhos, existe um pão sobrenatural para esses filhos. Esse pão é um poder sobrenatural para os filhos. Esse é o pão dos filhos. Esse é um pão que existe para você, foi guardado para você, para mim, para todo aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se torna filho de Deus, passa a ter direito ao pão dos filhos. Amém? O pão dos filhos. Vamos ver aqui, aliás, vamos ver aqui em João 1,12, isso que eu acabei de falar, de se tornar filho, está lá em João 1,12, diz assim, contudo, aqui ele começa, anteriormente ele está falando de que Jesus veio, mas muitos o rejeitaram. Aí o versículo 12
versículo 12 de João 1 diz assim: contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, se tornar filho de Deus é um direito dado àqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Então, uma vez se tornou filho de Deus, existe então para você, para todo filho de Deus, aquilo que é chamado pão dos filhos. Alguém está interessado em comer desse pão hoje? Amém? Todos nós, né? Todos nós, glória a Deus. Vamos ver algumas verdades sobre o pão dos filhos. Primeira verdade, o pão dos filhos é um poder sobrenatural. Eu já estava falando sobre isso. O pão dos filhos é um poder sobrenatural, né? Que o Pai Celestial guardou, reservou para nós. Então vamos ver algumas características desse pão que faz dele ser um poder sobrenatural. Então a primeira característica, se você quiser anotar aí, é que ele vem dos céus, tá? Esse pão vem dos céus. Essa é a primeira característica. Nós vamos conhecer, antes da gente comer, vamos conhecer esse pão dos filhos, né? Esse pão que você tem direito. Gente, preste atenção. Você já reparou que Jesus é o pão da vida? E ele, na cruz, ele proveu, né? A morte dele na cruz é a grande provisão de Deus para toda a humanidade. Ele proveu o quê? Um pão. Um pão. Ele é o pão. Ele nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. Deus o tempo todo mostrando para a humanidade que chegou um pão, chegou um alimento. E esse alimento era o Senhor Jesus. Atualmente o mundo hoje tem 7 bilhões de habitantes, um pouco mais, um pouquinho mais. E tem cerca de um pouco mais de 2 bilhões de cristãos. Entendeu? Pegando números assim estatísticos. Então tem 7 bilhões de seres humanos e tem 2 bilhões de cristãos. Então tem 5 bilhões que simplesmente ignoraram esse pão da cruz. 5 bilhões, é muita gente, não é? Então, agora, esse é o pão para toda a humanidade. Esse é o pão para a salvação. Agora, o pão dos filhos já é um pão, já é um alimento para os filhos, aqueles que entraram na casa. Uma coisa é o pão que você distribui, outra coisa é o pão da sua casa. Aí eu te pergunto, será que todos os filhos de Deus estão interessados nesse pão dos filhos? Conhecem? Buscam conhecer? Querem? Ou será que a estatística vai ficar meio parecida com a desse pão principal aí da cruz, dos 2 bilhões para 5 bilhões? Então é importante a gente refletir sobre isso. Por isso que a gente vai conhecer aqui o pão dos filhos, para a gente saber que há um pão separado para os filhos, e muitas vezes a gente ignora, desconhece e não quer nem saber, tá? Então vamos conhecer. Às vezes é só falta de conhecimento, né? Às vezes é só falta de conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então vamos lá. Primeira característica deste pão: ele vem dos céus. Por isso, gente, que ele é um poder sobrenatural. Por isso que esse pão é um poder sobrenatural, porque ele vem dos céus. Nada aqui na terra se compara ao pão dos filhos. Nada. Pode ser a coisa mais maravilhosa que exista nesse mundo, não se compara ao pão dos filhos, porque o pão dos filhos, ele vem dos céus, então ele não é produzido aqui na terra. Lá no Salmo 78, vamos ler aqui Salmo 78, versículos 23 a 25, falando ali a respeito do maná, que é um pão que veio do céu.
A palavra de Deus diz assim: contudo, ele, Deus, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Você percebe que há um pão para os filhos nos céus? E aqui nós estamos vendo os filhos de Deus, que era o povo de Israel, porque o povo de Israel, os judeus, eles eram considerados os filhos de Deus, porque Deus os pegou e os adotou. Falou: vocês são meus filhos. E pronto, e acabou. E pronto. Você vai discutir o quê? Você quer discutir com Deus agora? Vai ficar discutindo até você morrer e Deus continuar. E pronto. Quantos anos você vai discutir com Deus? Você vai perder. Você vai perder. 100 anos? Vai ficar 100 anos discutindo com Deus? Vai acabar teus 100 anos na terra e você não vai ganhar nada. Então, Deus falou: esses são meus filhos. E pronto, Deus escolheu, separou, chamou Abraão de Ur dos Caldeus e ali formou um povo. Formou um povo. A partir de Isaac, né? Isaac, e foi por aí. Jacó, e formou um povo. Esse povo era os filhos de Deus. Por isso que você vai ler assim, você vai ouvir assim, a profecia: do Egito chamei meu filho. Porque o povo de Israel, quando estava no Egito, Deus foi e mandou Moisés: tira meus filhos de lá. E Moisés foi lá tirar o povo de Israel, os hebreus. Primeiro eles eram denominados hebreus, e posteriormente passaram a se denominar judeus, por causa da tribo de Judá. Então, do Egito chamei o meu filho. E essa profecia depois se cumpriu na vida do Senhor Jesus, porque uma profecia, ela tem vários momentos até para se cumprir. Se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Quando ele era criança, o menino Jesus foi levado para o Egito, né? Os pais fugiram para o Egito por causa de Herodes, lembra disso? Aí depois o anjo vai: pode voltar, porque aqueles que queriam a morte do menino já não existem. Aí, na mesma hora, se cumpriu a profecia, quando o profeta disse: do Egito chamei meu filho. Então, Jesus é o Filho unigênito de Deus. Os hebreus, os judeus, filhos de Deus, porque Deus os escolheu. Nesse tempo aqui, nós daqui a pouco vamos voltar para o texto daquela mulher, que Jesus cura a filha dela. Até esse momento, os filhos de Deus eram os judeus. A partir do nascimento da igreja, aí Deus ganha novos filhos, né? Ganha a igreja. Então, a igreja se torna o outro filho de Deus. Então agora os judeus não são mais filhos de Deus. Não estou falando isso. Estou falando que agora se somou a esses filhos de Deus a igreja. Até então, era apenas os judeus. Agora, também a igreja. Certo? Porque os judeus, Deus tem as promessas lá para se cumprir, para resolver com eles lá. E a igreja tem as promessas que Deus está cumprindo aí com a igreja. Mas isso daí é um estudo amplo, né? Só estou dando esse toque aqui para a gente, porque estamos falando de pão de filhos, e a gente tem que entender isso. Porque lá, voltando lá no texto, a gente vai trabalhar esse texto aqui de Marcos. Voltando no texto, quando a mulher pede para Jesus curar a filha dela, expulsar um demônio que estava na filha dela, ele disse assim, olha, no versículo 27, Jesus disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ou seja, aos que não são filhos, tá, gente? Entenda aqui cachorrinho como não filhos. Não filhos, né? Hoje eu estava lá na Estância Israel e eu estou lá gravando. Daqui a pouco eu tomo um susto, assim, que o Bob, né, o nosso cachorro lá, se desprendeu, ele fica longe, fica lá embaixo, até por causa do latido.
porque senão atrapalha na gravação. A distância é grande, então ele fica bem distante. Ele se desprendeu porque ele não é fácil, Aí a vida dele é brincar, e ele já é adulto. E ele, quando eu vi, ele já estava lá em cima no monte, pulando em cima de mim. Aí eu, gente, espera um pouquinho aqui, porque agora me perdi na gravação. E aí ele deita aí, a gente tem que brincar com ele, né? Tem que brincar. Puxa, ele veio de longe fez o maior sacrifício, subiu no monte, eu vou expulsar ele. Aí eu parei tudo para brincar com ele, né? Aí a gente quer brincar. Então, você veja bem, é um cachorrinho, olha que amável, né? Que criatura. Qual é a diferença, né? Você vê um cachorrinho, né? Aquele ser vivo ali, amoroso. Então, isso aqui é uma força de expressão que Jesus usa, e basta a gente entender aqui, aquele que não é filho, porque é um cachorrinho, é bonitinho e tal, mas não é filho. Tem filho e tem um cachorrinho, não é? Então, Jesus disse assim, olha, não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ou seja, lançá-los aos que não são filhos. De quem ele estava falando? Ele estava falando dos judeus, que até então eram os filhos de Deus, né? E que ele veio trazer o pão. E ela era da onde? Era da onde? Olha lá, olha o versículo 24. Jesus saiu daquele lugar onde ele estava em Israel, e ele foi até descansar um pouco. Ele saiu daquele lugar que ele estava, em Israel, e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Isso aí é onde é o Líbano, sabe? Lá no norte de Israel. Lá no norte, então passou a fronteira e saiu de Israel. Foi para Tiro e Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Então ele saiu de Israel. Jesus nunca tinha saído de Israel. O ministério dele foi em Israel, a Galileia, a Judeia, e foi ali o ministério dele. Ele não saiu de Israel. Nesse momento você vê que ele sai. Aí ele entra na casa, mas aí a notícia corre que Jesus estava ali, era alguém que curava, expulsava demônios e libertava pessoas. Era um profeta cheio de sinais e maravilhas e milagres. Então essas notícias correm rápido, né? Aí não conseguiu manter em segredo a sua presença. 25. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, olha só, grega, Ciro-fenícia de origem. Então ela não era judia, então ela não era filha. Ela não era filha. Rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Aí vem o 27 que ele disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Quem? Os judeus. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, ou seja, aos que não são filhos. São pessoas, são bênçãos, mas não são filhos. Aí que ela dá aquela resposta, né? No versículo 28. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, o que ela quis dizer ali? Cachorrinhos comem as migalhinhas que caem. Que as crianças estão comendo, está caindo as migalhinhas, os cachorrinhos estão no chão, comem. Quando ela falou isso, na verdade, o que ela quis dizer para o Senhor Jesus? Olha, não sou filha. E entendo que sei que o Senhor está certo. E no momento ela questionou, viu que ela disse, sim, Senhor. Essa é sempre a nossa palavra na direção de Deus. Sempre. Você pode não entender. Na maioria das vezes a gente não entende. Na maioria das vezes eu não entendo. Eu não entendo. Mas uma coisa eu aprendi. Que para a autoridade, eu só tenho uma palavra na direção da autoridade. Sim, Senhor. Ainda mais a autoridade máxima. Ainda mais a autoridade das autoridades. Sim, Senhor. Então ela disse, sim, Senhor. Está no versículo 28, olha lá. Ela respondeu, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ela está dizendo, olha, não sou filho, mas eu sei que assim como o cachorrinho come a migalha, olha, uma migalhinha que caía, uma sobrinha que tiver aí dos filhos, aquilo que sobrou foi demais, caiu lá,
Eu aceito essa migalhinha. Eu sei que eu não tenho direito ao pão dos filhos, mas eu aceito a migalhinha. Aí quando ela falou isso, rapaz, isso foi tão poderoso, que Jesus não falou mais nada. Jesus pegou o pão dos filhos e deu para ela. Olha o que Jesus disse, olha só, 29. Então Jesus lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ai, meu Deus. Ela não saiu com a migalha, ela saiu com o pão dos filhos. Aí aqui você vê uma mulher que não é filha, uma pessoa que não é filha, pegou o pão dos filhos. Conseguiu conquistar o pão dos filhos. Meu Deus, meu Deus. Então, a gente vê aqui, voltando lá para as características, né? Que esse pão, ele é tão poderoso. Tão poderoso. Jesus falou, é o pão dos filhos. Ele é tão poderoso, por quê? Porque ele vem dos céus. Então, nada se compara ao que você pode obter aqui na terra. Nada se compara a esse pão. Aí, eu mostrei para vocês, né? O pão dos anjos, lá no Salmo 78. Uma segunda característica desse pão é que ele supre todas as necessidades humanas. Ele supre todas as necessidades humanas. Você está entendendo isso? Ele supre todas as necessidades humanas. Todas as necessidades. Qual foi a necessidade daquela mulher? Uma libertação para a filha dela. A gente não sabe qual era o estado da filha, né? Mas aquela mulher identificou como sendo um espírito imundo na vida dela, um demônio. Não é muito difícil, gente, saber quando um demônio está na vida da pessoa. Aliás, quando está uma manifestação assim muito forte, né? Na sutileza é difícil saber realmente, mas numa agitação, em algo muito visível, e era isso que estava acontecendo, então a mãe sabia que era um demônio, todo mundo sabia, isso é um demônio. Ó, não tem nada, vai resolver isso aí. Aí ela sabia que Jesus resolvia. Só que, como ele mesmo disse, ele veio trazer pão para os filhos. Aí a gente pensa assim, puxa, mas Jesus não veio, ele não é o Filho de Deus, não veio para abençoar a humanidade toda? Ele não veio para sair distribuindo bênção para todo quanto é lado? Não. Ele veio para trazer o pão da vida para toda a humanidade, e isso ele deu lá na cruz. O pão dos filhos é o pão para os filhos. Aí não é para toda a humanidade. Amém? Eu acho que esse fato aqui deixou muito claro, porque o próprio falou, não sou nem eu que estou falando, eu estou repetindo, o próprio falou isso, estou repetindo, porque às vezes a palavra profética acaba deixando mais claro o que está escrito, e às vezes a gente não consegue entender bem, né? A palavra profética vai clareando o entendimento. Então, ele supre todas as necessidades. A necessidade dela era a libertação da filha. Agora, outras pessoas, outros filhos foram até Jesus, filhos e não filhos, foram até Jesus em busca de outras causas, solução para outras causas. Você quer ver? Teve que o problema era uma enfermidade. Jesus curou. Teve outra, que era questão de... Ficou tarde e não tinha comida. Jesus multiplicou pães. Então, o pão dos filhos, ele é aplicável a todas as necessidades. Qualquer necessidade que você tiver, você tem o pão dos filhos. No domingo passado, né, na porta do vale, nós falamos, teve aquele momento que a gente fez uma dinâmica aqui da cura psicológica, né, emocional, né?
Aquilo foi pão dos filhos, distribuído. Pão dos filhos. Você come aquele pão e todo aquele peso na alma, aqueles transtornos, aquelas ansiedades, aquelas depressões, aquele negócio. Você come aquele pão, some. Pão dos filhos. O problema é, a questão é, o filho, comer o pão. Às vezes quem não é filho come, igual essa mulher aqui. Então ele supre todas as necessidades. Por que eu digo isso? Porque ela foi com essa necessidade. Ele não podia dizer, olha, nós temos, resolve isso, isso, isso. Isso aqui não. Mas não. Qualquer necessidade que ela trouxesse, o pão dos filhos supriria. Amém? Uma outra característica do pão dos filhos. Ele livra da morte eterna. Olha só, lá em João 6,51, Jesus diz assim, olha só. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aqui, a gente tem um aspecto daquela salvação para toda a humanidade, mas a gente passa a conhecer um pouco desse pão dos filhos, porque essa característica de vida eterna está também nesse alimento. Ela não pode, esse alimento você não pode tirar, separar a vida eterna dessa parte que é só para os filhos. Porque quando a gente estuda lá sobre o povo de Israel atravessou o deserto 40 anos. E ele comeu pão dos filhos há 40 anos. O pão dos filhos naquela época chamava-se maná. Lembra do maná? O maná era um pãozinho que caía do céu. Um pãozinho, né? Que tinha um gosto de mel, de pão de mel. Era o maná. Então, o povo de Israel, o que era ali os filhos de Deus, comeram daquele pão durante 40 anos. 40 anos. Outros povos comeram daquele pão? Não. Não. O maná caía onde os filhos de Deus estavam. Então, o pão dos céus, ele cai onde estão os filhos. Você é filho de Deus? O pão dos filhos, ele cai sobre você todos os dias. Quer ver, você não recolhe. Vê, você passa por cima, pisa e vai embora. Você nem se dá conta que tem pão dos céus todos os dias. É o maná, é o pão dos filhos. Aí, esse pão caiu durante 40 anos. Quando os filhos de Deus, os filhos de Israel, entraram em Canaã, o pão parou de cair. A nossa Canaã é a Canaã celestial, é o céu. Quando a gente chegar lá, para de cair pão dos filhos. Por quê? Porque você já vai estar na casa do Pai. Ele não precisa jogar pão para você. Você já está lá dentro, já vai para a mesa. Amém, queridos? Olha, a palavra de Deus, ela é tão simples que ela nos confunde. Sabe por que às vezes a palavra de Deus nos confunde? Porque a gente é muito inteligente. Sabe? A gente... e quanto mais inteligente a gente acha que é, né? Quanto mais esperto a gente acha que é, mais a gente se enrola com relação às coisas de Deus. Sabia? Eu há muito tempo, há muitos anos, quando eu era criança, então vamos corrigir, também não é tanto tempo assim. Eu li um gibi, eu gostava de ler gibi. Então eu li um gibi que lia muito gibi, tinha coleção. Aí eu li um gibi que tinha uma historinha que tinha um supercomputador. Olha só, hein? Olha só, o gibi já estava profetizando a era dos computadores. Que tinha um supercomputador. Aí levava os cálculos mais difíceis, aquele computador resolvia. Plá. Aí era uma coisa fantástica. Aí foi lá uma pessoa e fez uma pergunta. Você botava as perguntas lá, botava aquelas fórmulas difíceis, ela respondia tudo. Aí fizeram a pergunta: quanto é 2 mais 2?
Aí colocou essa pergunta, o computador ficou daqui, dali, daqui a pouco, mexeu para cá, mexeu para lá, começou a sair fumaça, explodiu o computador. Acabou o computador. Aí, o moral da historinha lá, era que ele estava preparado para as coisas difíceis. Não imaginaram quem fez aquele computador que alguém ia perguntar quanto é 2 mais 2, porque ninguém vai fazer essa pergunta a um computador, porque todo mundo sabe que 2 mais 2 são 5. Brincadeira, 2 mais 2 são 4. Todo mundo sabe que 2 mais 2 são 4, né? Então ninguém vai fazer essa pergunta ao computador. Aí deu pane no computador. Nós, às vezes, olha que eu li essa história no gibi, não sei se da Disney, lá, Pato Donald, sei lá, há muito tempo atrás. E você sabe que isso é uma verdade. Há pouco tempo, fizeram uma pesquisa, né, um trabalho lá na NASA, há pouco tempo, até tem alguns bons anos também, né, mas bem mais recente do que essa historinha do gibi. Para tinha uma espécie de concurso, né, para alguém fazer uma caneta apropriada para o espaço, né, porque tinha um problema da tinta. Aí a tinta, aconteceu algum efeito ali com a tinta, porque a tinta ela vai ter que sair da caneta para ir para o papel, né, ela é uma substância, então eles precisavam escrever lá, anotar coisas. Então lá, isso é real, hein? E corre daqui, corre dali, e vai um cientista daqui, e faz um projetista ali, começa a pensar numa caneta assim, assado, e vai para cá, vai para ali, até que um indivíduo simples lá, falou assim, olha só, não é mais fácil usar um lápis? E aí não tem tinta. Aí pegaram, é mesmo, esquece esse negócio de caneta, a solução já está aqui. Um lápis. Então, às vezes a gente, quando eu digo assim, Deus, a nossa Canaã é a Canaã celestial. Então, quando a gente chegar lá, para de cair o pão dos filhos, você já está na casa do pai, você vai para a mesa comer, uma coisa tão simples. Aí a gente entra na nossa cabeça, igual aquele computador que está preparado só para coisas difíceis, e dá pane. Por isso que as pessoas têm dificuldade de crer em Deus. Entendeu? Elas se acham muito e dá um pânico. Peraí, que negócio é esse? Pão do céu e sentar na mesa do Pai e salvação. Isso aí eu não aceito. Esse não aceito, eu não consegue compreender. Por quê? Porque é simples demais. É simples. Não é simples. Você receber Jesus, você ser salvo, não é tão simples. Mas as pessoas criam uma dificuldade tão grande. Então, esse pão, ele nos livra da morte eterna. Esse pão nos livra da morte eterna. Por quê? Nós vamos recebê-lo até enquanto estivermos aqui. Ele vai nos acompanhar, nós vamos chegar até o céu, até os lugares celestiais, até Canaã celestial, por causa deste alimento, desse pão. Amém? Então, a primeira verdade que eu quis destacar aqui é que o pão dos filhos, ele é um poder. Ele é um poder sobrenatural. Sabe, ele vem dos céus, ele supre todas as necessidades e ele nos acompanhará até o final. Amém? Até o final. Você não vai ficar um dia sem receber pão dos filhos. Se você não receber pão dos filhos num dia, é porque é Shabá. Mas você pode ter certeza que no dia anterior você recebeu dobrado. Amém? Mas não fica um dia sem receber. No Shabá, os fazedores de pão lá dos céus não trabalham. Amém? É tão simples isso também, né? Que aí dá pane no nosso computador, na nossa inteligência rara, né? Se eu não me engano, acho que o cara lá da NASA, acho que foi até um faxineiro, uma pessoa lá simples, que pegou o lápis lá, resolveu todo o problema lá dos cientistas. Então, é coisa simples. Vamos para a segunda verdade sobre o pão dos filhos. O pão dos filhos é um poder que transborda.
Ele é um poder que transborda. Veja que a mulher falou das migalhas que caem. Aí ela exaltou, aquela mulher, ela exaltou as características do pão. Quando ela fala das migalhas que transbordam, né? E aí isso ela diz lá no versículo de número 28, ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Aí Jesus disse, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. O que ele estava dizendo aqui? O que aconteceu? Jesus ficou impactado, porque aquela mulher conseguiu ver uma característica do pão dos filhos, que muitos filhos não conseguem ver, que o pão dos filhos, ele transborda, ele é muito. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, quem fica do lado de crente, acaba sendo abençoado, porque transborda. O Senhor nos dá a bênção, e sempre ela transborda. Então, quem está do lado, eu até brinquei uma vez, né, falando assim, é bom morar perto de igreja, né, do lado de igreja, porque está sempre transbordando bênçãos, caindo para dentro da casa de quem está do lado. Aí tem gente que não gosta de morar perto de igreja por causa do barulho, né? Muito barulho, tem vigília, tem bateria. Aí não quero morar aqui perto não, está perdendo uma grande oportunidade de receber umas bênçãos aí que transbordam. Então veja bem, ela transborda. Vamos ver alguns exemplos aqui, olha. Primeiro exemplo, o pão dos filhos transborda porque ele é sempre liberado em abundância. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Vamos ver aqui algumas razões, né, porque ele transborda. Eu vou mostrar alguns exemplos na Bíblia. O pão dos filhos transborda porque é sempre liberado em abundância. Lembra da viúva do tempo de Eliseu? Quando ela foi até Eliseu, estava com um problema lá financeiro, Eliseu, pega lá o azeite, pegue vasilhas, mas pegue muitas. E a mulher ia colocando, as vasilhas iam transbordando, e ela ia colocando outras, ia transbordando, ia colocando outras. A mulher estava ficando desesperada, até que no último, ela pensou que ia até cair para o chão, aí terminou, né? Não tinha mais vasilha, terminou. Então veja, por que ele não liberou aquele azeite na quantidade certa que ela precisava para resolver o problema dos filhos? Aí ela falou, olha, agora todas as vasilhas encheram. E Eliseu falou, pague a sua dívida, livra seus filhos. E viva do que sobrar. Para quê? Ela não pediu nada além. Ela só queria livrar o filho. Mas Deus deu muito além. Ela só queria livrar os filhos, eram 2 filhos, né? Mas Deus deu a mais. Quando Jesus multiplica os pães, olha só, Jesus multiplica os pães, tinha cerca de 10.000 pessoas, 5.000 homens e mulheres e crianças, arredondamos ali para umas 10.000 no mínimo. Aí Jesus multiplicou os pães e os peixes, e no final, sobrou uma quantidade grande de pães e de peixe. Jesus falou para os discípulos, peguem cestos e guardem tudo, recolha tudo para não desperdiçar nada. Cada discípulo recolheu um cesto cheio, um cestão cheio. Foram 12 cestos cheios. Aí a gente fica pensando, né? Será que Jesus é bom de milagres e ruim de conta? Não é? Será? Mas é claro que não, né? É claro que não. Porque isso é para mostrar a característica do pão dos filhos. E isso aqui realmente também era pão mesmo, né? Era literalmente pão. A característica, uma das características que é essa, que ele sempre é liberado em abundância. Olha, se você parar, você é filho, eu te garanto, vai ter momento que você vai parar assim, você vai falar assim, Senhor, olha, o Senhor tem me dado mais do que eu tenho pedido. Meu Deus, glória a Deus. Aí você pode complementar, amém, Pai, eu não estou reclamando não, eu estou só constatando, o Senhor pode continuar nessa sua dinâmica, que está muito boa, quem sou eu para ir contra, né? Aí eu me lembro, gente, eu tenho que contar, eu sempre me lembro daquela história, a maioria aqui conhece, nem todos, aquela história lá da estância, né?
Porque aquilo, gente, foi muito tremendo. Porque tem milagre, olha só, milagre tem algumas características, tá? Existe o milagre espontâneo e o milagre em processo, tá? Então tem aquele milagre instantâneo, pá! E tem aquele milagre que você recebe, mas ele vai se processando. Ele vai se processando. Isso acontece com curas. Tem pessoas que curaram instantaneamente, tem pessoas que recebem uma cura divina, cura milagrosa, e ela vai se processando lá na frente. E assim, pede uma coisa, vai acontecer lá na frente, né? Então, mas quando é aquilo que acontece na hora, causa mais impacto, né? Porque dá aquele, primeiro você toma um susto, mas a gente deve querer as duas formas, ok? Não só a instantânea, a processual também, certo? Lembra daquele cego? Jesus foi, curou, fez lá a dinâmica, e agora, e aí, tá bom? Já está enxergando? Tá tudo bem? Aí ele, eu estou vendo homens como árvores, entendeu? Ou seja, a visão dele não estava boa. Aí Jesus fez outro processo. Aí agora? Agora está bem. Então tá bom, pode ir. Aí eu te pergunto, fez diferença para ele ser curado instantâneo? Porque teve aquele cego, né? O cego de Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chegou, o que você quer que eu faça? Que eu veja. Pá! Estou vendo, glória a Deus. Fez diferença para aquele outro que a cura foi em processo? Foi processual? Ambos não passaram a ver? Um foi na hora, o outro foi depois, não tem diferença. Mas por que? A gente não pode entrar nessa área. Não podemos entrar nessa área de porquês. Isso aí é da autoridade superior. A gente não tem que meter nisso, tá? Mas, realmente, quando acontece assim um negócio na hora, você fica impactado. Aí eu estou lá na estância, fomos comprar lá a estância, e já aconteceu um milagre, porque nós olhamos no site errado. Olhamos, eu e o Davi ali procurando. Aí olhamos no site, o site estava 260 mil. Pá, aí anotei o endereço, tudo, fomos lá. Né? Tínhamos 200 mil, que foi do consórcio, 200 mil, 260 mil, já fomos com o pensamento assim, vamos lá, ele parcelar esses 60 aí em 100 vezes, né? Vamos lá negociar, vamos pela fé. Fomos. Quando chegamos lá, ele falou, que valor que você viu? 260 mil. Que site que você olhou? No OLX, não sei o quê. Ele falou, não, isso aí é antigo, que estava lá nesse site. Já acabou, já está em outro site, está atualizado. E realmente, a gente foi ver aquele postagem antiga que o site não tirou. Ficou perdido por lá. Mas o cara já tinha saído daquilo ali há muito tempo. Já era 350 mil, é isso, Davi? Era 350 atual? Já era 350 mil num site atualizado. Aí, bom, caiu por terra, nossa, agora seria 150 mil para impossível, né? Seria impossível. Aí, falamos assim, puxa, nós vimos nesse. Sabe o que ele fez? Sabe de uma coisa? Já que vocês viram nesse site, eu vou fazer, então, por esse preço desse site. Aí, então já foi o primeiro milagre. Aí, estava no 260. Eu ainda ia conversar com ele sobre a negociação. Nem falamos nada. Aí foi quando ele falou assim, peraí. Aí eu pensei, o que está vendo? Está passando mal? Pensei, né? Ele, papai está falando comigo. Eu, papai? Aí eu pensando, que papai? Para um lado, para o outro, só mato. Não tinha ninguém ali. Comecei a ficar com medo, né? Onde é o portão aqui, qualquer coisa a gente sai correndo. Que negócio de fantasma, que essa hora que papai está falando comigo, estou vendo um papai aqui, papai está falando comigo. Papai mandou deixar por 250. Aí, Deus, esse papai era Deus. Aí, amém.
Aí falei, amém, que benção. Aí só fazendo as continhas aqui, 250, 50, agora já diminuiu 10. Aí eu falei, tá bom. Aí ele, peraí. O que foi ele? Papai está falando comigo. Aí nessa altura do campeonato eu não estava mais com medo. Eu já estava assim, fala papai. Fala à vontade com ele. Deixa ele ouvir bem a sua voz. Aí ele chegou, papai mandou eu não tirar nada do sítio, deixar tudo, porteira fechada, tudo. E tinha muita coisa de valor, muita coisa. Falei, amém. Aí, tivemos a bênção também que o consórcio aplicou o dinheiro e já tinha, não era mais 200 mil, já era 240 mil. Então, na verdade, só faltaram 10 mil. Sabe, aquela preocupação dos 60 mil virou 10 mil. Que ele realmente parcelou ainda 10 mil, porque nem 10 mil a gente tinha. Então, o negócio assim, é impactante, né? Aí você vê a abundância, né? E abundância. E hoje a gente vê, hoje está lá a estância, o valor é 10 vezes mais já que vale. É uma coisa impressionante, é um negócio fantástico, fantástico. Bom, então, razão aí para o pão dos filhos transbordar, né? É porque sempre é liberado em abundância. A segunda, o pão dos filhos transborda porque reflete o grande amor de Deus, gente. Reflete o grande amor de Deus. Deus nos ama muito. Deus ama toda a humanidade muito, né? E quanto mais os seus filhos. Ele nos ama muito. O amor dele é muito grande. Então, o que ele nos dá transborda sempre. Transborda porque o amor dele é grande. Ele não consegue dar pouco. Ele não consegue, ele sempre dá muito. Amém? Isso é tudo característica do pão dos filhos. Quer ver uma outra razão porque transborda? O pão dos filhos transborda para revelar as imensas necessidades humanas. Então, nós temos necessidades muito grandes. Desde que o ser humano saiu do Éden, nós habitávamos no Éden. Lá com os nossos pais primeiros, né, Adão e Eva, habitávamos no Éden. Então lá a gente tinha era um outro tipo de vida, né, de corpo, de alimento. Então a gente vivia numa situação muito confortável, física, emocional, espiritual, a comunhão com Deus ali toda tarde. Então era algo muito tremendo, que a gente na terra perdeu isso, né? Depois da saída do Éden, perdeu isso. Então a gente ficou com muitas necessidades. O ser humano, todos nós, crentes, não crentes, nós temos muitas necessidades. E que nada desse mundo supre e jamais suprirá. Jamais. Você vê, o ser humano pode ter toda a fortuna do mundo. Ele pode ter toda a fortuna. É ruim ter fortuna? Não. Ele pode ter toda a fortuna. Agora, pergunta se esse que tem toda a fortuna do mundo, se ele é completamente satisfeito. Pergunta. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não. Ele pode ser o mais rico, o mais belo, o mais famoso. Você vê quantos famosos estrelas de cinema, televisão, que você viu vários filmes, depois você vê que o indivíduo se suicidou. Cantores que enchem estádio, encheu o estádio, um país que ia, e filas, e o cara se suicidou. Famoso, rico, estrela, bonito, bonita. Entendeu? Então, o ser humano, não adianta. Olha, o ser humano, ele pode ser a maior inteligência do mundo, ele não passa daqui. Está vendo isso aqui, ó? O crânio. Está vendo o crânio? Isso aqui é uma amostra para todo ser humano
que nós temos limites. Limite. A caixa craniana mostra que nós temos limites. Por mais que o nosso cérebro seja grande. Você sabe que o nosso cérebro ele é grandão. Ele é muito grande. Se pegar o nosso cérebro e esticar, ele vai encher quase tudo isso aqui. Sabia disso? Não tem aquelas dobrinhas, é porque ele é todo dobrado mesmo. E dobrado. Dobrou, e tá. E pá, botou a caixa. Então, nosso cérebro é assim. É um monte de dobra apertado dentro dessa caixa. Então, a gente tem limite. Por mais que seja o maior cientista, o maior cérebro, está limitado. Está limitado, filho. Está limitado. O finito jamais vai alcançar o infinito. Jamais vai entender. O que nasceu, passou a existir, jamais vai entender um ser que nunca começou. Você consegue entender? Quem nunca começou e nunca deixará de existir, você vai dizer, não, impossível. É impossível para a sua cabecinha, que é fechadinha aqui dentro dessa caixa craniana. Não sai daqui. Até aqui é impossível. O ser humano, ele pode ser a pessoa mais fantástica que há no mundo, mais rica, mais poderosa, se ele passar dos 100, com toda a tecnologia que tem, remédio, ciência e tal, para ajudar, e ele der sorte de não pegar nenhuma doença fatal aí, ele vai 100 e pouquinho, e vai virar pó, e o corpo vai para o pó. Entendeu? Então, o ser humano é limitado, é um ser faltante, e jamais ele será completo com as coisas da terra. Com as coisas da terra. Ele precisa de Deus. Precisa de Deus. Então, quando Deus entra, pá, amplia, você se conecta com Deus, você se conectou com o eterno. Aí você vai fluir em tudo dessa vida, que essa vida Deus não limitou a nada, você pode fazer tudo. Só que você não vai estar limitado a esta vida somente, né? Esse alimento, esse pão transborda por causa das imensas necessidades que a gente tem, as imensas necessidades do ser humano. Amém? Então, olha só, a gente está conhecendo o pão dos filhos. Daqui a pouco a gente vai comer o pão dos filhos, mas estamos conhecendo o pão dos filhos. Sabe? Tem gente que nem sabia que existia um tal pão dos filhos. A partir de hoje nunca mais vai esquecer, né? E vamos para a terceira verdade aqui sobre o pão dos filhos. O pão dos filhos é para quem tem fome. Amém? O pão dos filhos é para quem tem fome. Quem tem fome. Então nós vamos ver que aquela mulher, ela não fazia parte do grupo dos filhos de Deus. Ela não era judia. Naquele tempo, o judeu era o filho de Deus. Ela não era judia, ela não fazia parte do grupo dos filhos de Deus. Né? Ela não fazia parte. Porém, mesmo não sendo do grupo dos filhos, ela demonstrou que tinha fome por esse pão. Então, quando Deus vê alguém com fome desse pão dos filhos, Ele libera esse pão. Se for filho, já é seu. Se não for filho e tiver fome do pão, muita fome, Deus libera. Você imagina, você tem lá na sua casa o pão para os seus filhos. Né? Você comprou, é para os seus filhos. Você não comprou pão para as pessoas todas da rua. Você comprou pão para os seus filhos. Mas chega um menino lá na sua porta. Ah, moça, dona, a senhora poderia me dar um pão? Um pedaço de pão? Aí você tem lá bastante pão, né? Pão para vários dias. Você vai falar assim, você vai pensar assim, não vou te dar, porque meu pão aqui é só para os meus filhos. Você vai olhar a fome daquela criança, você vai pegar um pão e vai dar, não vai? Você vai dar. Aquele pão foi para aquela criança? Não foi feito para ela. Mas por causa da fome dela, você vai dar. Então, olha o que acontece. Vamos voltar lá para o nosso texto. Lá no versículo 27, quando Jesus disse: desde que primeiro os filhos comam até se fartar,
pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, o pão aqui que eu vim trazer foi para os filhos, e não para quem não é filho. Aí ela vai no versículo 28 e diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ou seja, eu estou com muita fome, nem que seja migalha desse pão eu aceito. Aí Jesus, o que ele fez? O que qualquer pessoa faria, pegaria o pão dos filhos e daria, não é? Assim Jesus, que é muito melhor do que qualquer um de nós, Jesus foi e fez. E ele deu de uma forma tão poderosa. Olha só o versículo do número 29. Então Jesus lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. O demônio já saiu. Então tem demônio que sai quando ele é expulso, sai. Tem demônio que sai só em Jesus ficar impactado e pensar em abençoá-la, o demônio já saiu, já sumiu rápido. É um poder muito grande, né? É um poder tremendo. Aí ela foi para casa, encontrou a filha deitada, está lá no versículo 30. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Ela foi lá buscar o pão que era dos filhos. Não era para ela, que ela não era filha, mas ela pegou o pão dos filhos de Deus e resolveu o problema ali da filha dela. Então, a gente vê que esse pão é para quem tem fome. Eu quero mostrar aqui rapidinho, para a gente fechar, 3 atitudes que essa mulher toma, que demonstram que ela estava com fome, demonstraram que ela estava com fome daquele pão sobrenatural. E nos ensina como é que é ter fome desse pão. Como é que é ter fome? Deus olhar para você e perceber que você está com fome. Então vamos ver aqui essas 3 atitudes. Primeira atitude é a fé. É a fé. Agora, o que é fé? Baseado aqui nessa mulher aqui. O que é fé? Vou dar uma definição de fé a partir dessa mulher. Fé é crer que você receberá o milagre. Amém? Então pode anotar essa definição aí. Fé é crer que você receberá este milagre. O milagre que você foi buscar. Fé. Então ela foi com muita fé. Ela saiu de casa. Ela falou: eu vou lá, onde está esse judeu, esse profeta judeu, chamado Jesus, chamado Yeshua, eu vou até ele, eu sei que eu não sou judia, não é do meu povo, lá é outro povo, é outro Deus, mas eu vou lá e eu vou receber o milagre para minha filha. Eu vou voltar com o meu milagre. Então, fé. Essa fé que crê que você vai receber o milagre, é uma fé, é uma atitude que demonstra fome do pão dos filhos. Então, isso serve até para nós. Porque nós somos filhos. A gente está indo com fome? Às vezes não. Às vezes a gente nem sabe que tem pão para os filhos. Você pensava que o pão era para todos igualmente? Tem o pão de todos e tem o pão dos filhos, querido. Entendeu? Tem o pão para todos e tem o pão dos filhos. Por exemplo, o maná, era para todos? Não, era para os filhos. Para os filhos. Então, fé, crê que você receberá o milagre. Ela saiu com esta fé. Então, essa primeira atitude que vai demonstrar que você está com fome. Segunda atitude que vai demonstrar que você está com fome do pão dos filhos. Humildade. Humildade. Então, qual é a definição de humildade aqui? É saber que você não merece o milagre. Amém? Então, anote aí. Saber que você não merece o milagre. Então, a primeira atitude foi a fé. Crer que você
vai receber o milagre. Porque imagine se ela chegasse, se ela não tivesse essa fé, gente, que ela iria receber o milagre, ela ia chegar, ela ia cair já na primeira. Quando Jesus falasse assim, o pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. Ela, baixar a cabeça e ir. Né? Ela ia baixar a cabeça e ia. Porque ela ia sair de casa assim, olha, eu vou lá. Vou tentar. Se eu conseguir, tudo bem. Se eu não conseguir, pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Já foi sem fé. Porque Deus sempre vai nos fazer teste de fé. Seja filho, seja não filho. Vai ser testado na fé. Na primeira, já não é para mim. Não deu certo. Então a fé é você crer. Crer que vai receber o milagre. Você vai sair com o seu milagre. Amém? Aí vem a humildade. O que é humildade? Humildade é você saber que você não merece o milagre. Saber que você não merece. Então, olha o que ela diz lá no versículo de número 28, quando ela disse, sim, Senhor, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela está dizendo, sim, Senhor, o Senhor está certo, está certo. Eu não mereço o milagre, não sou filho, não mereço o milagre. E às vezes nós como filhos, precisamos olhar e ver também, somos filhos que não merecemos o milagre. Deixa eu te perguntar aqui, todo filho merece presente em todos os momentos? Não. É filho, às vezes não merece presente. Por atitudes erradas, né? Então vamos dizer que teve uma tarefa e não executou, né? Enfim, N situações que daquela, não vai receber isso aqui, esse presente. É filho. Pai tem prazer em dar presentes, mas naquele momento, naquele período, não vai receber, em função de uma disciplina, de uma falha. Né? Agora, você imagine quem não é filho. Se até filho, às vezes, não tem direito, e isso treina a humildade do filho. Quando ele sabe que nem sempre ele merece, ele vai com humildade. Tem gente que vai diante de Deus, querendo dar ordem em Deus, e Deus tem que fazer, ou por que Deus não fez, e por que Deus não fez, e eu sirvo a Deus, e Deus não faz, e eu estou com esse problema, e eu estou com esse... Parece que Deus é empregado, não entendeu nada. Não tem como você pegar o pão dos filhos se você não tiver humildade. Diante de Deus é humildade. Diante de Deus você já chega assim, Senhor, eu não mereço, sei que eu não mereço. Mas se pela tua misericórdia, se o Senhor puder me dar, nem que seja uma pontinha, uma fagulhazinha, uma migalhinha, eu aceito. Mas se o Senhor não me der, também eu estou tranquilo, porque eu não mereço. Vai chegando com humildade. Aí essa mulher chegou com humildade. Qual a definição de humildade aí? Saber que você não merece o milagre. Vamos parar com essa história de Deus empregado. Terceira atitude, que demonstra fome pelo pão dos filhos. Terceira atitude é perseverança. Perseverança. O que é perseverança? Perseverança é, eu não vou desistir do meu milagre. Amém? Perseverança é não desistir do milagre. Não vou desistir. Você vê que ela não desistiu. E foi. Então, eu sei, me serve a migalha. Ela ficou ali, lutando com Jesus. Só que ela lutou com Jesus com toda a humildade, né? Não foi como Jacó. Jacó lutou e tentou segurar Jesus. Só te largo se tu me abençoares. Só me der a bênção.
senão eu não te largo. O Senhor Jesus olhou para ele e deu um peteleco na quadril dele. Pá! Até o final da vida dele, ele andou assim. Até o final da vida dele. E até hoje, se passaram aí o quê? Cerca de 3.000 anos, né? Até hoje, o povo de Israel não come essa parte do animal, seja frango, o que for. Essa parte onde Jacó foi tocado, eles não comem essa parte. Então, até hoje está a consequência. Entendeu? Deus atendeu, mas ele foi quebrado. Porque não é, tem que saber chegar. Essa mulher não. Com ela já foi diferente. Ela recebeu e foi para casa. Vai que a sua filha já está curada. Ela impactou o coração de Deus. Então a gente causa um impacto no coração do Senhor Jesus quando a gente vai com humildade. Então ela teve fé, humildade e perseverança. Perseverança é, não vou desistir do meu milagre. Veio um dia, veio outro dia, veio o outro. Não vou desistir. Todos que não desistem do milagre, uma hora recebe o milagre. Amém? Uma hora recebe o milagre. Todos que não desistem. Todos que são humildes para entender que Deus não é empregado, que ele não merece, essa pessoa não merece o milagre, mas Deus fará segundo a boa vontade dele, também uma hora recebe o milagre. E todos que saem de casa com fé para ir até Jesus buscar o milagre, recebem o milagre. Então esse é o pão dos filhos. Esse é o pão dos filhos. O que é o pão dos filhos? Numa frase, o que é o pão dos filhos? Para você nunca esquecer. O que é o pão dos filhos? Pão dos filhos é um poder sobrenatural que Deus reservou para os seus filhos enquanto estiverem na terra. Essa é a definição de pão dos filhos. É um poder sobrenatural. Este poder engloba todas as situações da nossa vida. Então, se você é um filho de Deus, durante toda a sua trajetória de vida, você pode saber que tem pão dos filhos à sua disposição. Você só vai deixar de ter o pão dos filhos quando você entrar na casa do Pai. Quando você entrar na casa do Pai, definitivamente, aí não precisa mais cair pão dos filhos, porque haverá um banquete. E Jesus disse, né, que vocês não vão me ver até o dia em que estiverem assentados comigo à mesa na casa do meu Pai, no banquete. Aí há pão com fartura. Amém, queridos? Amém? Então, que a partir de hoje, a gente saiba que tem esse poder. A gente saiba que tem esse poder. Vem aquelas situações, você vai ao Senhor em oração e peça a Ele, Senhor, me dê o pão dos filhos. Ah, mas eu não sei orar sobre pão dos filhos. Como é que ora para obter pão dos filhos? Não sabe? Então eu vou te ensinar aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso, dos filhos, nos dai hoje. Perguntaram a Jesus, Senhor, não sei orar, me ensina a nos orar. A Jesus, quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que estás no céu. Aí vai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você não precisa repetir, fazer dessa oração uma reza. Você vai falar espontaneamente com ele. Mas ele já te ensinou que na sua oração, não deixe de incluir o pão. Porque você é filho. Você tem direito a esse pão. O pão dos filhos. Quando você for buscar esse pão, vá com fé.
A certeza que você vai receber o milagre. Vá com humildade, sabendo que você não merece. Vá com humildade. Vá com perseverança, persevere. Dizendo que você não vai desistir. Você não vai desistir. Você vai continuar. Até receber o milagre. Você é filho. Você vai lembrar dessa mulher. Você vai dizer, Senhor, aquela mulher não era filha. E ela recebeu o pão dos filhos. E eu, como filho, não estou recebendo ou não recebi. Então o problema está em mim. O problema vai estar em mim. O problema nunca está em Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Te fortaleça. E nós vamos nos colocar de pé agora. E nós vamos pedir ao Senhor que Ele libere sobre nós agora o pão dos filhos. Ele libere sobre nós. Sabe? O que nessa noite o Espírito Santo de Deus quis trazer para nós, falar para você, para mim, para cada um de nós, que nós somos filhos, e que os filhos têm direito a um poder sobrenatural, chamado pão dos filhos. Porque quando aquela mulher foi até Jesus e pediu o milagre, ele disse, eu não posso tirar o pão dos filhos. Então há um pão que é para os filhos. E esse pão é um poder para promover libertação de demônios, cura divina, restauração, abertura de portas, provisão sobrenatural, restauração de família, tudo isso e muito mais está no pão dos filhos. O povo de Israel no deserto comeu o pão dos filhos chamado maná. Só comeram maná durante 40 anos. Ninguém come arroz durante 40 anos e fica vivo. Fica com saúde. Por mais saudável que seja o arroz. Mas ele só tem um nutriente específico, um ou dois ou meia dúzia. E o corpo humano precisa de diversos nutrientes. Você tem que comer verduras, legumes. Tem que comer proteína, um monte de coisas. Nós temos que ter uma alimentação variada, porque o nosso corpo precisa de todos os nutrientes para os quais ele foi criado. Ele precisa desses nutrientes todos. Como é que só comeram um alimento? Maná era igualzinho todos os dias, durante 40 anos. E Caleb pode dizer, eu tinha 45 anos, quando eu comecei a comer maná. Estou com 85 anos, e eu estou tão forte quanto na época que eu tinha 40. Como é que pode? Porque o pão dos céus está nos ensinando que ele serve para tudo. Por isso que a pessoa que é rica, famosa, que lá se suicida, que entra em desespero, por quê? Porque tem tudo desse mundo, mas falta algo do céu. O ser humano tem a eternidade dentro dele. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro de cada ser humano. Então há um espírito, nada desse mundo vai suprir. Você vai ter um pouco de alegria, um pouco de satisfação, mas daqui a pouco não terá. Porque é impossível esse mundo satisfazer os anseios do Espírito, alimentar um ser que não é totalmente dessa terra, é impossível. Mas o pão dos céus, aí sim, ele alimenta aquela parte que é do céu que está na terra. Aí vem a satisfação plena. Amém? Aleluia, dê um aplauso a Yeshua.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Feche os seus olhos e vamos adorar ao Senhor com esse louvor. E enquanto estivermos cantando, peça ao Senhor o pão dos filhos. Peça a Ele. Peça a Ele. Comece já a comer desse pão. Já nessa noite. Comece a comer desse pão, que é um poder sobrenatural. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar a minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar do meu Senhor. Sei só o preço que tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vivo pó do solo de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que tenho, pode levar, pois veio de suas mãos. Mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, vai descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Estenda sua mão. Estenda a mão direita. Ou até as duas mãos. E comece a imaginar e perceber o pão dos filhos sendo colocado na sua mão. Você não merece, eu não mereço, mas você é filho, somos filhos. O Senhor disse para os discípulos: pegue esse pão e distribua. E aqueles 10.000 filhos, aqueles 10.000 judeus, sentados naquela grama, naquele mato,
E eles estendiam a mão. E aquele pão, 5 pães e 2 peixinhos que aquele rapaz entregou a Jesus, ele se multiplicou. E cada uma mão daquela recebia um pedaço daquele pão. Ah, queridos, se eu não creio que o Senhor possa colocar um pão agora na minha mão, eu também não posso crer que aqueles 5 pães e 2 peixinhos deu para aquela multidão, ainda sobraram 12 cestos. É fé por fé. É crer, se é para quê? Se é para crer, vamos crer. É um pão espiritual. Não vai aparecer nenhum pão na nossa mão. Pode até aparecer, mas nós vamos ver pela fé. Sabe, essa sua mão estendida, esse pão que os anjos do Senhor estão distribuindo nessa noite, esse pão é exatamente o pão que você precisa. A mulher recebeu o pão que ela precisava. O pão não é igual para todo mundo. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo pão da vida que é o Senhor Jesus, que ali na cruz se tornou provisão de alimento para toda a humanidade. Que nessa noite, que aqueles que estarão ouvindo esta palavra em qualquer lugar do mundo, em qualquer dia, possa nessa hora receber o pão da vida que é Jesus, possa se arrepender onde estiver e pedir: Senhor Jesus, seja o Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma. Eu te peço isso agora. Peça isso onde você estiver, porque o pão dos céus salvará a sua vida por toda a eternidade. E se você já é filho, eu oro por você pedindo: Senhor, libera agora do teu pão, pão dos filhos, sobre cada mão estendida, no nome de Jesus. E se você não é filho, mas está com fome, se você não é filho, mas está com fome, tem fé para crer que vai receber o milagre. É humilde para saber que não merece, porque nem filho é. É perseverante para esperar até o Senhor liberar. Então esse pão é para você também. Se você está com fome, tem pão, porque Jesus é o pão da vida. Ele nasceu na casa do pão. E até o nome desta igreja é do pão dos céus, maná, maná, pão do céu, pão dos anjos. Receba sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Oh, me dá poder de filho, me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre essa água. Está na hora de você crescer. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, Esse é o pão dos porque filhos. eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, vai descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá
descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, vai descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Aleluia! Dê um aplauso a Yeshua! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, queridos! Glória a Deus!